A barreira entre o nível júnior e o nível pleno é subjetiva. Alguns acreditam que não é só o nível técnico que define, mas que também habilidades interpessoais, como capacidade de se expressar e capacidade de trabalhar em equipe, são fatores que colocam os desenvolvedores em níveis diferentes. Já os mais céticos acreditam que a habilidade de resolver problemas do mundo real utilizando o código é o maior medidor de nível. Eu sou do time que acredita que é um pouco de tudo. Uma pessoa com grandes habilidades interpessoais, mas que não possui grande conhecimento técnico, não é um bom programador. Assim como uma enciclopédia viva, mas que não tem o dom da comunicação, também não é um bom programador. Afinal, o equilíbrio é tudo. De qualquer das formas, existe um conhecimento que eu gostaria de ter tido quando eu era desenvolvedor júnior e que iria me ajudar a ultrapassar essa barreira de níveis mais facilmente. As 6 coisas que eu gostaria de ter sabido quando eu era dev júnior. Então, sem mais delongas, vamos lá. Dica número 1 que eu gostaria de ter sabido é: use o princípio da responsabilidade única. Bom, para quem não sabe, a responsabilidade única é um princípio que vem lá dos princípios Solid. Então, o primeiro princípio, que é o S do Solid, significa Single Responsibility Principle, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês agora de uma forma mais visual. Eu trouxe um script aqui chamado de bookgenerator.js e dando uma olhada bem superficial, a gente vai ver que ele tem uma classe chamada bookgenerator, que tem um método chamado generate. Sem precisar ser um especialista, eu já sei que essa classe vai supostamente gerar um livro. Então ele começa bem aqui, uma constante doc, em que ele vai setar algumas propriedades, por exemplo, o tamanho da fonte, 40, um título, o conteúdo do livro, e vai salvar esse doc como book.pdf, ok? Aqui ele tá criando uma conexão com a base de dados, ok? E aqui ele vai criar uma query para salvar o nome do autor e a data de criação na base de dados. Então aqui ele cria uma conexão com a base de dados, tenta executar a query. Ok. E aqui ele tenta enviar um e-mail para o usuário, tá? Aqui as coisas já começam a ficar estranhas, porque você vê que tem muita coisa acontecendo dentro do mesmo método. E isso é uma má prática de programação. O princípio da responsabilidade única me diz para quebrar o código em responsabilidades menores. Assim, eu consigo fazer a manutenção do código mais fácil e o código fica até mais legível para o seu colega que vai ter que ler o seu código e trabalhar em cima dele. Então, como a gente pode começar a quebrar esse código em métodos menores? Bom, aqui, já para começar, a gente já pode tirar essa conexão com a base de dados, ok? E criar um método novo. Nós vamos chamar de create base connection. E aqui nós vamos colar o código que eu recortei ali em cima, ok? Outra coisa que a gente pode fazer é passar esses valores aqui, como o nome do autor e a data de criação, como um parâmetro. Vai ficar mais ou menos assim. E aí nós só precisamos passar esses valores aqui dentro para montar a query. Ok, a gente vai fazer melhor. A gente vai chamar essa função de save author in database, que afinal de contas é exatamente isso que essa função faz. A gente só quer salvar o autor do livro e a data de criação, tá, ok? Então nós vamos ter aqui um outro método que vai ser o de enviar o e-mail. A gente esqueceu de criar a conexão aqui dentro, ok? Já tá aí. Então a gente vai ter aqui um terceiro método, né? Que vai ser enviar o e-mail. Vamos ter aqui então o send email, ok? O autocomplete aqui já deu uma... Ok, mas eu não vou usar o autocomplete. Vou só colar o método que eu tinha ali em cima. Então, do que é que eu preciso para enviar esse e-mail? Preciso do from, to, preciso de um assunto, subject. Eu preciso do conteúdo do e-mail, que vai ser aqui o text, ok? Então aqui eu só preciso passar esses... os meus parâmetros para dentro desse objeto, que está montando aqui o mail options. Então eu acho que aqui nós já temos os nossos 3 métodos separados em responsabilidades diferentes. E agora eu posso só chamar os meus métodos aqui embaixo. From
Posso passar aqui alguns valores fictícios para dentro do meu método send email. Então aqui nós separamos aquele grande método que fazia um pouco de tudo em métodos menores e que torna mais fácil a manutenção desse código. Então, a segunda dica que eu vou dar é criar nomeações claras de funções e variáveis. Eu tenho aqui essa função chamada de d, que ela recebe um parâmetro p, e ela retorna p vezes 2. Novamente, não preciso ser um especialista em código para entender que essa função só retorna o dobro de um número que eu passar ali como parâmetro. Por que chamar sua função de d? Por que chamar o seu parâmetro de p? Tenha em mente que escrevendo um código, você meio que está escrevendo um livro. E em algum momento, alguém vai ler o seu livro. Então, tenha certeza de que você está utilizando uma linguagem clara para que o seu público-alvo consiga entender o seu livro. O seu público-alvo é ninguém mais, ninguém menos que os seus colegas de trabalho. Então, facilite a vida deles e escreva nomeações claras, com mais verbos e mais descritivas. Não só para os seus colegas de trabalho, mas para você mesmo. Acontece sempre comigo de ler um código que eu criei há 2 meses atrás e não entender nada. E precisar levar um tempo até lembrar de novo o que aquela funcionalidade faz e para que eu criei aquele código afinal. E funções e variáveis com nomes assim, de D e P, apesar de parecer muito bobo, isso num contexto de uma função gigantesca em que você tem várias variáveis chamadas de P, A, B, C, isso torna o código quase que impossível de entender. E é algo que eu vejo muito no trabalho. Então vamos lá, como a gente pode então refatorar essa função aqui? Agora, essa função vai se chamar double number, que é exatamente isso que ela faz. E o meu parâmetro P, eu vou chamar ele de number. Então aqui, eu vou chamar a minha função double number e vou passar 5. E o output disso deve ser então 10. Bom, a terceira dica que eu vou dar é evite funções e classes gigantes. Então nós temos esse script aqui chamado de horriblecodes.js e ele já começa com uma classe chamada horribleExample, que é exatamente o que isso é um péssimo exemplo. Ok. Aqui nós temos outro método chamado anotherGiantFunction, que faz também um monte de nada, muitos console log para todo lado, e no fim então ele executa esses 2 métodos. Então deixa eu analisar um pouco o que esse código na verdade faz, porque sinceramente eu ainda não entendi. E depois a gente vai tentar refatorar ele. Tá, então esse código ele cria um array com 100 números aleatórios. Salva esses números dentro de data. Depois ele faz aqui uma série de coisas para analisar os números que a gente tem dentro de data. Então ele, por exemplo, calcula a média, depois ordena os números em ordem crescente. Então, se a média dos valores for maior que 0,5, ele ordena os números. E se a média for menor que 0,5, ele vai reverter a ordem. Tá, não sei para que exatamente alguém usaria isso, mas vamos tentar refatorar. Bom, depois de um tempo eu consegui chegar nesse resultado aqui, que eu acho que é mais ou menos isso que aquele código fazia. Mas dessa vez eu utilizei os princípios que nós já falamos. O primeiro, o da responsabilidade única, que é o S do Solid, e o segundo, que é criar nomes de funções e variáveis mais claras. Então o resultado foi esse. Eu acho que ficou bem melhor. Então, apesar disso ainda ser uma classe gigantesca, a gente não tem aqui aquelas funções gigantescas, que é o que deixam o código muito difícil de ler e muito difícil de fazer a manutenção. A dica número 4 que eu vou dar é: não reinvente a roda. Sempre que possível, utilize os recursos que a própria linguagem de programação te oferece, para você não ter que ficar criando lógicas muito complexas e acabar tornando o seu código muito ilegível. Então, mais uma vez, eu tenho um exemplo aqui bem simples. Apesar de eu estar mostrando exemplos bem pequenos aqui, sempre imaginem que esses exemplos podem estar inseridos em um contexto muito maior. Esses códigos, por mais simples que pareçam, dentro de uma classe gigante, vai tornar o código muito difícil de entender e também muito difícil de fazer qualquer modificação. Temos um array de números
E eu vou iterar por cada um desses números e salvar o dobro deles dentro do meu array chamado doubled, ok? Nada de errado com esse código, mas a gente poderia ter feito isso de uma maneira muito mais simples. O JavaScript já dispõe de uma função chamada map. E o map, o que é que ele faz? Ele vai iterar por cada um dos itens do meu array, que no caso é o numbers, e ele vai me devolver no fim um array do mesmo tamanho que o meu array original, mas dessa vez com algumas modificações que eu vou especificar aqui. Então eu vou dizer para o map que para cada number eu quero que ele me devolva o number vezes 2. É isso. Então assim a gente não precisa fazer esse for aqui que a gente aprendeu lá na faculdade com a linguagem C. As linguagens de programação mais modernas dispõem de ferramentas também mais simples de utilizar e que vai te custar menos linhas de código. Então vamos um pouco mais além. E se eu quisesse então somar aqui todos os elementos do meu array doubled. Então vamos criar aqui uma constante chamada de sum, e sum vai receber então, e agora eu vou mostrar para vocês uma função chamada reduce. Tá? O que o reduce faz? Ele é um pouco parecido com o map, só que ao invés de me devolver um array de tamanho igual, ele vai devolver um só valor. Esse valor que eu quero é a minha soma. E o reduce, ele tem uma vantagem que é, ele salva o estado do valor atual. Então nós vamos iterar por todos os elementos do meu array chamado doubled, e nós vamos usar esse valor, esse estado salvo na memória, e vamos somar cada número a ele até que no fim ele me devolva a soma de tudo. Isso vai ficar mais ou menos assim. Então, o reduce, ele tem aqui um acumulador, que é o valor que vai ficar salvo na memória, e nós temos o current value, que é o valor que está sendo iterado no momento. Então eu vou dizer que eu quero que ele me devolva o acumulador mais current value. Isso vai fazer aquela lógica de pegar o meu valor que está salvo na memória e ir somando a cada iteração que ele faz. Por fim, ele recebe mais um parâmetro aqui, que é o initial value, que vai ser 0. Eu quero que ele comece a partir do 0 e vá somando os números a partir daí. A quinta dica que eu vou dar é: utilize async await ao invés de callbacks aninhados. Então, nós temos um script aqui chamado callback help, e eu vou explicar por que ele se chama assim. Mas basicamente, nós temos aqui uma função que ela vai então animar cada elemento que possui a classe word a cada 1 segundo, mas perceba que o código tem vários callbacks aninhados. Isso aqui se chama callback help, porque à medida que meu código vai escalando, eu vou ter que ir adicionando mais callbacks aqui dentro, e é isso que torna o código aquele famoso spaghetti code, né? Ou código espaguete, macarrônico, ou seja lá como você chama. A gente consegue fazer isso aqui de uma forma muito mais prática, tá? E de uma forma que seja fácil fazer modificações, também de uma forma que seja fácil fazer a manutenção desse código no futuro, caso você queira alterar a lógica dele. E como a gente faz isso? A gente vai utilizar o async await do JavaScript, tá? Então nós vamos criar aqui um método chamado animate, que vai receber word, uma palavra. Ele tá dando erro porque já existe um método chamado animate aqui, então a gente vai só comentar ele e daqui a pouco a gente volta nele de novo. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar uma promise. Tá, mas o que é uma promise? Uma promise é um objeto que representa o sucesso ou a falha de uma operação assíncrona, também o valor resultante dessa operação. Então, qual operação eu quero fazer aqui? Quero animar aqui as minhas words, as minhas palavras, né? Então, assim como no método antigo, eu vou chamar aqui um setTimeout, eu vou utilizar o meu parâmetro word, vou adicionar uma classe chamada animate. Por fim, eu vou então chamar resolve para apontar que essa operação foi finalizada. Por fim, eu quero que isso aconteça a cada 1000 milissegundos ou 1 segundo. Tá, mas como é que então eu vou iterar por todos os meus elementos que contém a classe word e aplicar a minha classe animate para todos eles? Bom, isso é simples. Nós vamos criar aqui um método chamado animateAll. Ele vai fazer exatamente isso que o nome sugere. Ele vai animar todo mundo. Mas aqui tem um porém. Esse método ele vai ser um método assíncrono. Então, uma vez que eu tenho um método assíncrono, eu posso pedir que ele espere até que as minhas operações concluam para que ele possa seguir em frente com a execução do código. Assim eu posso sequencialmente animar todas as minhas palavras, tá? Ele tá dando erro aqui porque esse
O método já existe, deixa eu comentar ele rapidinho. Por fim, eu quero exibir que todas as minhas palavras foram animadas. Aqui em Animate All, eu não tenho nenhum parâmetro. Tá, então vamos apagar aqui o código que a gente comentou. E o resultado final é esse. Vamos então executar esse código. Então eu tenho aqui um HTML para demonstrar esse script. Então aqui eu tenho os meus elementos com a classe Word. Então vamos ver o que acontece quando eu executo aqui o meu script chamado de callback hell. Tá, então aqui. Ok. Então ele animou minhas palavras. Ele não animou a palavra testando porque eu pulei a posição 2. Ok. Sem problemas. Poderia também fazer um for para ele iterar por todas as palavras e animar todas elas sem que eu precisasse indicar a posição. Que vai ficar mais ou menos assim. Vamos ver se isso funciona. Ok, funcionando como a gente esperava. A cada 1 segundo ele vai então animar uma palavra da minha lista, do meu array. Bom, a sexta e última dica que eu tenho para dar é: evite o uso de any quando você está programando com TypeScript. Nós temos então aqui um método muito simples que a gente só passa um ID para ele e ele vai me retornar um objeto com esse ID e um nome João. Esse é um código muito inofensivo, visto que ele não está dentro de um contexto. Eu estou mostrando ele para vocês aqui, isoladamente dentro de um arquivo, sem mais nenhum outro código dentro. Mas, mais uma vez, tente imaginar essas situações em situações da vida real, onde você vai estar trabalhando com um componente de 10.000 linhas. Então, se você ficar o tempo todo se deparando com funções que recebem parâmetros do tipo N, você vai acabar se confundindo todo e vai ser muito difícil de você entender o objetivo daquele código. Então aqui não vai custar nada eu criar um tipo específico para esse método chamado user. O meu tipo user tem um ID, que é um número, tem um nome, que é uma string, e o meu método getUserData vai me retornar então um user ao invés de um tipo N. E já que eu sei que meu ID é um número, sempre vai ser um number, eu posso simplesmente só especificar isso aqui. Então dessa forma eu retirei todos os N que eu tinha aqui nesse trecho de código. A gente pode ainda fazer mais alguma coisa nesse código, que é especificar aqui o que é que eu estou retornando. Então se eu criar uma const userData e dizer que ela é do tipo user, perceba que ele deu um erro aqui. Ele vai me dizer que a minha variável userData faltam duas propriedades, que é o ID e o nome. Justamente são as propriedades que a gente acabou de criar aqui. Uma vez que a gente define essas propriedades, o erro sumiu. Então nós podemos simplesmente retornar userData. E dessa forma nós diminuímos a quantidade de efeitos colaterais no código e comportamentos inesperados dos nossos métodos. Se você gostou das dicas, deixa aí o like, ativa o sininho. Eu tô postando vídeos toda semana e tô procurando dar mais dicas de programação na prática. Então, até o próximo vídeo.